Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos de coisas relevantes, aquilo que pode agregar na sua vida alguma coisa e assim você possa transmitir para as outras pessoas também. Como o próprio título desse vídeo que você viu, fala sobre como que nós temos preenchido o nosso tempo, como que nós temos usado um dos bens, se não o bem mais precioso que nós temos aqui nesta terra, que é o nosso tempo. Porque através dele nós conseguimos todas as outras coisas que nós buscamos aqui. Nós conseguimos tempo com a família, tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de estudo. Em primeiro lugar, tempo com Deus. Então o tempo é um dos bens, se não o bem mais precioso que nós temos e que muitas vezes nós deixamos ele escorrer entre os nossos dedos sem perceber o tempo passar. Estou um pouco suado, estava caminhando hoje pela manhã, saí de casa às 5h50 da manhã, no momento que estou gravando esse vídeo é mais ou menos 6h30 da manhã, então procuro utilizar. Claro que nós não conseguimos ser produtivos, claro que nós não conseguimos realmente viver isso que nós tanto queremos todos os dias, em todos os momentos, porque nós temos outros afazeres, nós também temos problemas, há dificuldades, há empecilhos que nos impedem de utilizar o nosso tempo, de otimizar o nosso tempo da melhor forma possível, mas cabe a nós fazer isso, buscar isso. Nós somos os responsáveis pelas consequências que nós estamos tomando agora. Todas as ações que nós fazemos agora, sejam boas ou sejam más, em algum momento ou outro da nossa vida nós iremos colher essas consequências. E esse vídeo especial é sobre como que nós estamos utilizando, como que nós estamos preenchendo o nosso tempo. Como que nós vemos algumas pessoas que conseguem fazer tantas coisas, que são produtivas, que conseguem trabalhar, que conseguem ir na academia, que conseguem jogar futebol, que conseguem ter lazer, que conseguem um monte de coisa em apenas um dia. E talvez eu, você, não conseguimos fazer nem a metade disso do que as outras pessoas estão fazendo. E qual é a tendência? Vê se você concorda comigo. Nós sempre damos uma desculpa de que a outra pessoa talvez tenha mais condições financeiras, de que a outra pessoa pode mais. Nós sempre inventamos alguma desculpa para justificar o nosso fracasso na questão de conseguir administrar o nosso tempo. Sabemos que o tempo tem 24 horas para todas as pessoas. Um dia tem 24 horas para todas as pessoas. Então a questão é, por que nós não conseguimos muitas vezes fazer as mesmas coisas do que as outras pessoas que são produtivas fazem? A resposta, tenha quase certeza, que está em você mesmo. Como comentei, nós muitas vezes damos justificativas para o sucesso alheio, sendo que nós não temos a capacidade, o desejo e a vontade, principalmente, de pôr em prática isso. Caso tivéssemos, seríamos iguais a essas pessoas. A tudo aquilo que nós conseguimos pensar, tudo aquilo que nós tivermos a força de vontade de ir atrás, aliado aos planos divinos, nós temos a capacidade também de receber isso. Basta nós querermos. E o tempo é uma das principais coisas que nós precisamos ter em consciência, ter em mente da sua importância para que nós possamos realizar esses planos. Talvez você, nos seus momentos de lazer, você pensa na sua mente, no seu coração, eu mereço isso. Eu mereço ficar sentado em frente ao celular, eu mereço deitar no sofá, ligar a televisão, ficar assistindo episódio após episódio de séries. E lá no teu coração, no teu íntimo, você fala, eu mereço isso. Porque eu estou cansado, eu quero descansar. Mal você sabe que ao fazer isso daqui, você está acostumando o seu cérebro de que o mais fácil é o melhor. De que os momentos de lazer precisam ser dessa forma. Totalmente inúteis. Concorda comigo? Talvez você não concorde, talvez você ache que você precisa, que você merece ficar assistindo, ficar rolando o celular por horas, talvez. Mas você está desperdiçando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Aí quando o tempo passa, quando os anos passam, e você vê outras pessoas, e você vê o seu próprio estado, que não evoluiu, que não cresceu, que não obteve aquilo que você tanto sonhava, você começa a arrumar desculpas do porquê que você não conseguiu aquilo. E sempre a desculpa não está em você. Está no outro, está no terceiro, está na família, está no governo, está no patrão, sendo que o principal responsável é você mesmo, por não saber utilizar o seu tempo da melhor forma possível. Queridos,
Não é fácil. É muito mais tranquilo, é muito mais cômodo quando nós ficamos sem fazer nada. Só que o tempo não tem pause, o tempo não tem reset. O tempo corre, o tempo é corrido. As horas não param para que nós possamos desfrutar de todas as coisas boas, de todos os momentos de lazer que nós temos. O tempo não para. Se nós formos produtivos, se nós trabalharmos, se nós lermos, se nós estudarmos, se nós estivermos com a nossa família, com os nossos filhos, o tempo vai passar igual de que nós estivermos no sofá, deitado, assistindo, em frente a um celular, rolando os stories, os feeds. O tempo passa da mesma forma. A diferença é como que nós estaremos ao final desse tempo corrido. Nós que temos a escolha. O sucesso nas coisas da vida depende de nós. Hoje, na situação que nós nos encontramos como país, as pessoas procuram sempre culpar o governo, as pessoas culpam os patrões, mas na grande maioria das vezes é o próprio povo o responsável pelo seu fracasso em várias áreas da vida. E não falo somente em fracasso financeiro, em todas as áreas. As pessoas não têm disposição, as pessoas não têm saúde, as pessoas não têm um porte físico para conseguir dar uma corrida, jogar um futebol, porque elas preferem usar o seu tempo, o seu bem mais precioso, para fazer aquilo que degrada o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, a sua espiritualidade. Então tudo gira em torno dessa questão. Como que nós temos preenchido o nosso tempo? Como que nós temos? Será que nós temos uma planilha? E não precisa ser planilha escrita, pode ser uma planilha mental. Amanhã quando eu acordar, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e vou cumprir esses 3 requisitos da minha vida. Porque ao cumprir isso, eu vou mandar um sinal inconsciente para mim mesmo de que eu sou capaz de cumprir no meu tempo aquilo que eu me propus. E quando eu cumpro isso, gera uma sensação de poder dentro da gente, de que a gente pode conquistar mais coisas. Mas quando nós utilizamos o nosso tempo, até nós podemos fazer planos. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou dormir mais cedo, porque amanhã cedo eu quero acordar para fazer isso, isso, isso. Mas amanhece o outro dia e eu prefiro utilizar o meu tempo de uma forma mais cômoda. E não sei você, mas quando isso acontece, e acontece conosco, gera uma sensação de fracasso. Porque eu não consegui realizar nem o mínimo plano de que eu tinha idealizado. De que eu preferi utilizar o meu tempo em uma coisa que não me trouxe, de que não me agregou em nada. Enfim, há muitos outros temas que nós podemos tratar sobre esse mesmo assunto, sobre o tempo na nossa vida. Mas por hoje era isso. O objetivo desse vídeo é que você reflita como que você tem preenchido o seu tempo. E anote essa frase mais uma vez que eu vou dizer para ti. O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar o tempo. Nunca é tarde demais para que nós possamos aprender a fazer coisas, mas em muitas delas nós não temos mais saúde, vigor físico e disposição para isso. Então, se você tem o desejo de fazer algo, faça hoje, dê o seu máximo hoje. Otimize e utilize o seu tempo da melhor forma possível. Deus abençoe.